galera, voltei. Hoje a gente vai dar continuidade aí, na apresentação desse material novo, né, que eu estou fazendo, né, que eu fiz, na verdade. Mas a gente já fez algumas aulas, a gente falou, né, das classes gramaticais, iniciou o estudo do substantivo, e hoje a gente vai para o ensino do artigo, né? Vamos ver aí como que ele é utilizado. Vamos lá, então. Nós temos aí dois tipos de artigo, tá? Nós temos o artigo, os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos definidos são aqueles, né, na verdade, vamos voltar um pouquinho, estou muito acelerada. Artigo é a palavra, né, que vai definir ou indefinir o substantivo, então ele vai estar perto aí, né? Ele vai estar antes, naturalmente, do substantivo. A gente já viu lá que substantivos são os nomes, né, que nós damos às coisas e que eles podem ser de vários tipos. Se você não assistiu ainda o vídeo anterior, é só acessar o meu canal que você vai encontrar. Então, olha bem, nós temos aí algumas definições a respeito dos artigos, né? Eu estou aqui bem em cima do título. O artigo acompanha o substantivo e o define ou indefine. Então vamos lá. Ó, do lado aí do verdinho. Artigo é a palavra que Artigo é a palavra que acompanha o substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. Nós temos aí os artigos definidos que indicam que o substantivo é específico, né? Conhecido, específico. Então vamos ver aí. Nós temos os artigos definidos masculino e no singular, e temos os artigos feminino no singular e os mesmos no plural. O que acontece? Quando nós vamos escrever uma frase, o artigo concorda com o substantivo. O que isso quer dizer? Que se o artigo estiver no singular, o substantivo vai para o singular. E se o substantivo estiver no plural, o artigo vai para o plural e vice-versa, né? Então, assim, eu não posso usar um artigo masculino para um substantivo feminino, por exemplo. Eu não posso utilizar um artigo no singular para um substantivo no plural. Eles devem entrar em acordo, né? É isso que nós chamamos de concordância nominal, quando esses nomes entram num acordo, certo? Aí tem alguns exemplos aqui. Fechei o portão, a professora explicou bem. Quando eu digo fechei o portão, é um portão que a pessoa com quem eu estou falando conhece. Então, por exemplo, é o portão da casa, o portão do trabalho, é algum portão específico. Quando isso ocorre, nós temos um artigo definido, certo? Então, ó, sempre concorda a casa, os dois estão no singular, os dois estão no feminino. O livro, os dois estão no singular, os dois estão no masculino. Quando eu passo para o plural, os livros, ambos estão no plural e ambos são masculinos. Não existe a possibilidade de falar a livro, né? Assim, vai ficar incorreto. Até mesmo o som para a gente já vai dizer isso, né? Temos também os artigos indefinidos, né? Que indicam que o substantivo não é conhecido ou não é especificado. Ali de exemplo, nós temos no roxinho um carro, pode ser qualquer carro. Não sei a marca, não sei a cor, não sei o modelo, não sei nada dele, é qualquer carro. E uns carros no plural. Então, o artigo está no masculino, porque a palavra carro é uma palavra masculina. E feminino, uma caneta. Perceberam?
que as duas palavrinhas estão no plural? Sim, uma caneta, duas palavrinhas, tá? E no plural, umas canetas. Depois aí a gente vai para as contrações. O que é isso? É quando o artigo se junta com alguma outra palavrinha e outra expressão é formada, tá? Então a gente tem assim, ou outra palavrinha é formada. Por exemplo, a gente tem o seguinte, a junção de uma preposição com um artigo. Juntou a mais o, faz ao. E se o artigo for a e a preposição for a gente vai ter a temida crase. Por quê? Nós não podemos, nesse caso, ficar com a. Então, elas se juntam e aquele acento de crase significa que ali tem dois as. Então, a mais a faz as. A craseado. A de preposição com a de artigo juntou e fez a preposição a. E como que eu sei que houve a junção? Duas vogais a se juntaram. Uma refere-se à preposição e outra é um artigo. Juntaram-se, somem, uma some e no lugar dela entra cá, tá? E depois vai para o plural, podendo ou não ser seguido de S. Quando eu falo DA, ou perdão, DO, eu não posso falar DO. Então, o que que eu vou fazer? Vai haver a junção desses dois e pela contração dessa soma, dessa junção que nós fizemos, o E some e vira do ou dos no plural. O mesmo ocorre com D mais A, né? D mais A eu não posso falar DAs. Então, o E some e vira das. Em mais o, eu vou falar em o. Não existe, a gente não ouve. Então, quando junta em preposição com o artigo o, vira no. Quando junta a preposição por com o, cai o R, entra o L no lugar e vira pelos. E por a, não escrevemos assim, não falamos assim. Se a língua é a representação da fala, falamos então pela, por mais a. Temos ainda, né, para que serve, ele determina o substantivo ou indetermina, indica gênero, masculino ou feminino, e indica número, singular ou plural. Exemplos aí, o menino chegou cedo. Eu sei quem é exatamente esse menino que está no singular. Eu sei que é um menino só. Então, é aquele menino correto ali, tá? Uma ideia brilhante. Teve uma ideia brilhante. Alguma ideia, certo? Ele não teve a ideia, como a gente gosta de falar. Ele teve uma ideia. Precisa de um lápis. Esse um aí, ele entra como artigo indefinido. Você precisa de um lápis. Qualquer lápis nesse momento vai servir para você. Depois aí a gente tem vi alguns pássaros. Alguns aí, ele entra mais como pronome indefinido. Indefinido mesmo. Você não sabe, né? Ele não é artigo, ele está aqui só como título de exemplo. Depois aí a gente vem com algumas dicas importantes. Artigo não tem plural próprio. Ele concorda com o substantivo. Aquilo que eu falei. Se o substantivo estiver no plural, o artigo está no plural. Se o substantivo estiver no singular, o artigo está no singular.
Não usamos artigo antes de substantivo abstrato. O amor é lindo. É possível. Não usamos artigo antes de nomes de pessoas, cidades, ruas, países, festas e dias de semana. Brasil é meu país. Rio de Janeiro é minha cidade. Nova Friburgo é minha cidade. Né? A gente tem aí alguns exemplos aqui no laranjinha, que está dando exemplo ali das contrações da fusão da preposição com artigo definido. Temos um lápis muito fofo falando aqui que o artigo faz toda a diferença. E atenção, em locuções como a moda, a noite, à vontade, à toa, o artigo faz parte da expressão, não pode ser retirado. E ele ganha crase porque houve uma fusão da preposição a com o artigo a. Juntou, fica um a só e ganha crase, tá? Sem artigo não usamos artigo antes de, nomes próprios, substantivos abstratos, nomes de ruas, praças, bairros, dias da semana, meses e estações do ano. Aqui a gente tem algumas atividades já com gabarito, para vocês treinarem, ver, né, perceber se vocês aprenderam ou não. E depois eu volto com mais. Tchau!